Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje vamos continuar o assunto de ângulos, dentro de operações com ângulos. Vamos trabalhar com mais uma operação hoje. Sou o professor Diego Novaes Braga, professor de matemática. Eu já disse, para você que é do sétimo ano, ou você quer aprender algo a mais com matemática dentro desse assunto de ângulos, fique na aula, fique no vídeo que vale muito a pena. Vamos lá para a aula. O que veremos na aula de hoje? Nós, nas aulas anteriores, se vocês derem uma olhada aí na playlist, vocês vão ver aulas de adição, subtração e multiplicação. Aí são algumas das operações que são realizadas com os ângulos aí. Então, e hoje, para finalizar essas operações mais simples, vamos trabalhar hoje com divisão. Divisão tem o seu diferencial das outras, né? Pode-se dizer que é um pouco mais chato você trabalhar com divisão, porque você tem que ter um olhar bem mais apurado sobre como funcionam os ângulos, tanto minutos, segundos, que são um meio que a gente utiliza para meio de medida, né, que a gente utiliza do ângulo, a unidade de medida. Então vamos lá, como hoje é divisão, né? Divisão de ângulos por um número natural. Vamos dividir o ângulo por um número natural. Vamos trabalhar também hoje com muitos exemplos aqui. Tem mais de um exemplo hoje para a gente trabalhar, então vamos lá. Primeiro aqui, vamos olhar nessa questão, vamos olhar esse relógio. Ainda não vamos ler o enunciado, mas vamos olhar esse relógio. Observe que esse relógio um relógio circular e nós temos aqui um ponteiro aqui de 12, ponteiro que está em 12 horas aqui. Se a gente fizer uma relação com esse ponteiro, ele dá uma volta completa nesse relógio, eu vou dar um ângulo para ele. Vai ser um ângulo, ó, como se fosse um ângulo completo. Ó. E esse ângulo em 12 horas. Essa questão, ela está trabalhando para entender um pouquinho sobre como funciona a divisão do ângulo com o natural. Vamos ler o enunciado. Quando o ponteiro mais curto, que marca as horas, está no 1 em uma hora, qual o ângulo que forma com o ponteiro dos minutos que está em 12? Quanto vai formar, certo? Nessa relação, essa questão já foi resolvida em aulas anteriores. É muito simples. Mas hoje vamos utilizar a divisão. Vamos utilizar a relação de divisão de ângulos por um natural. Se você ver, nós queremos descobrir esse ângulo. Como a gente faz para resolver? Muito simples. Nós vamos ter que ter uma relação. Quanto vale a volta inteira nesse relógio? A volta inteira no relógio vale 12. Sendo que o grau que vai ser a medida de grau, uma volta inteira nesse relógio, é 360. Então, 360 é uma volta inteira e 12 é uma volta inteira no relógio. Então, fazendo essa divisão, vamos descobrir o valor em grau. Ó. Observe aqui, ó, 30 graus. Quanto é 30 graus? 30 graus é uma hora no relógio. Então, esse valor aqui, como eu já respondi em uma atividade anterior, no vídeo aula anterior, isso aqui é 30 graus. Então, nós temos que é 30 graus. Vamos para outra questão muito parecida com a questão anterior, só que agora ela está me dando um exemplo diferente. Diz assim, no enunciado, como o ângulo total é de 360 graus, temos que lembrar que uma volta completa é 360 graus, né? Em algo circular, como essa pix aqui. Quanto mede o ângulo correspondente a cada pedaço? Vamos contar o número de pedaços, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, se a gente tem 8 pedaços, a gente vai dividir quanto? 360 por 8. E nós queremos, aqui está perguntando, o ângulo de um desses pedaços. Eles são todos iguais. As fatias, os pedaços, nós queremos descobrir quanto vale esse ângulo aqui, ó. Quanto vale um ângulo desse? Quanto seria?
seria o quê? 360 graus dividindo por 8. 8 é o número de pedaços que tem. Então, fazendo essa conta, eu vou descobrir quanto em graus é cada ângulo de cada pedaço. Então, isso é a parte interessante. Você descobre o ângulo que um pedaço desse possui. Então, vamos decorrer para uma questão bem mais trabalhosa, bem mais trabalhada. Tem que entender mais aqui, é bem devagar que tem que entender. Porque essa questão, ela está envolvendo não somente mais graus, mas está envolvendo minutos e segundos. Observe, agora vamos trabalhar com questões que envolvem isso aqui. Uma divisão de um número como esse é bem mais difícil que a gente estava fazendo anteriormente. Como a gente vai fazer? Tem que dividir isso aqui em 3 partes. Aqui nós vamos trabalhar com enunciados. Vamos trabalhar com enunciados, entender devagarzinho. Vamos ler esse enunciado. Agora, se tivermos um ângulo de 127 graus, 41 minutos, 36 segundos, e quisermos dividir em 3 partes, a gente já sabe o que vai fazer, né? Vai dividir esse número aqui por 3. Vamos dividir esse número aqui, ó, por 3. Qual a estratégia? Primeiro, vamos fazer o quê? Primeiro, dividimos 127 por 3, como já foi dito. Porque a gente está fazendo diferente, né? Se você observar, quando a gente vai fazer uma divisão, aquela divisão à mão, nós vamos ver que tipo a divisão começamos a dividir com quem está na esquerda. Por quê, né? É muito parecido com a divisão. É diferente das outras operações, que as outras operações, adição, multiplicação e subtração, que a gente começa pela direita, pelos últimos algarismos. Aqui não. Aqui a gente começa pelos primeiros. 127. A gente vai dividir o 127 primeiro, depois o 41, depois o 36. Ao contrário dos outros, né? Porque aí é divisão. Então, primeiro a gente vai dividir esse 127. Como a gente divide 127 por 3? Desse jeito, gente, ó. Desse jeito, arrumar a divisão. Primeiro divide o 12 por 3, que é 4. O 1 não dá para dividir por 3, né? Então a gente divide o 12, que é 4. O resto é nada. Agora, a gente, ó, volta o 12, negativo, né? Fica com o resto 0. E aí, abaixamos o 7. 7 dividindo por 3 é 2. Só que vai sobrar 1. Vai ter um resto de 1. E agora, que é uma divisão que a gente foi realizada. Vamos entender agora a coisa interessante. O que esse 42? E o que esse 1? Os dois são o quê? São graus. Deu 42 graus. A gente ficou com 42 graus, né? Então, quem é o 42? O 42 é o quociente, né? Ele é o grau. E o resto, que é 1, também ele é grau. O que aconteceu? Agora ficou difícil entender. Na divisão, nós vamos, esse 1 grau, nós vamos mandar para os minutos. É ao contrário da multiplicação. É ao contrário das outras operações. Em vez de só lembrar da subtração. A subtração a gente empresta. Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente vai devolver, mandar para os minutos. Esse 1 grau ele vai para os minutos como 60 minutos. E em seguida a divisão deve ser efetuada com os minutos. Temos 41 graus, 41 minutos que devem ser somados com 60. 60, ó, é 1 grau que foi doado, ó, que vieram do resto da primeira divisão. Assim dividimos fazendo essa divisão. Ó. Como a gente realiza ela? 101 dividimos por 3. Primeiro dividimos o 10, que dá 3. Sobra 11. Na verdade, sobra 11 não. Na verdade, vai sobrar 1. E vamos abaixar 1, vai ficar 11. E o 11 dividindo por 3 dá 3 também, só que agora sobra 2. Então, teremos um resto de 2. E esse 2 é um resto que ele vai ser doado agora para
os segundos dessa forma. Vamos transformar agora o 2 em segundos. Quanto é 2 minutos? 2 minutos é quantos segundos? 120 segundos. É assim que a gente vai fazer. Agora, vamos ver a última parte. Finalmente, para concluir a divisão, devemos trabalhar com os segundos. Inicialmente, eram 36 minutos, que somados aos 120, que se referem ao resto da última divisão, resultam em 156 segundos. Quer dizer, fizemos a soma de segundos, olha, 120 com 36 ficou 156, os quais devem ser divididos por 3. E aí, vamos fazer a última divisão. 156 dividido por 3. Teríamos que o 15 dividido por 3 dá 5, né? Então, 15 dividido por 3 dá 5. Então, vai ter resto 0. Vamos abaixar esse 6, né? O 6 dividido por 3 dá 2. 52. Então, aqui o resto é 0. E chegamos a uma conclusão que vai ser igual a 0, né? E qual o final dessa operação? Qual o final? Se eu tenho 52 segundos, eu tive uma operação completa. Ó. Desse modo, a divisão de 127 graus, 41 minutos, 36 segundos por 3 tem como quociente 42 graus, 33 minutos, 52 segundos. Quer dizer, se eu somar, se eu multiplicar esse número aí, esse último número aqui, por 3, eu terei esse valor aqui, ó. A multiplicação me daria esse valor. É isso que é a ideia dessa questão. E eu digo agora para você, muito obrigado pela atenção. E hoje encerramos as aulas sobre operação de ângulos. Fique ligado aí que tem mais videoaula no canal. Vou lançar mais videoaulas. Fique ligado, tenha um bom dia.